Connection established. Desenvolvimento e adaptação ao extremo. Certamente, nós seres humanos se adaptamos muito bem a certos ambientes. Porém, esse vídeo não é para falar dos humanos, mas sim dos animais que vivem no extremo. Animais que se adaptam a altas e baixas temperaturas, a pressões enormes, gigantescas que existem no fundo do mar. O maior carnívoro da Terra vive em uma das regiões mais extremas no planeta, o Círculo Polar Ártico. Por ali, as temperaturas são glaciais e já marcaram os mortíferos 60 graus negativos. Para isso, o urso polar é bem preparado. Sua extensa pelagem é grossa e possui camadas, de modo a isolar a parte superior em contato com o frio. Há pelos inclusive na parte inferior das patas, para ajudar a caminhada no gelo. Além disso, possui uma camada grossa de gordura, mas as adaptações ao frio extremo não param por aí. Este animal é um exímio nadador, que se alimenta principalmente de focas. Tem orelhas e cauda mais curtos que os outros ursos, de modo a evitar a perda de calor. Conhecido pela pelagem aparentemente branca, os ursos marítimos, na verdade, têm a pele negra, circunstâncias que facilitam a absorção do calor do sol. A raposa do Ártico. Bastante felpudas, essas raposas também usam outros métodos para se proteger do frio. Elas cultivam, por exemplo, o hábito de viver em tocas na terra. Ali, ficam aninhadas em torno da própria cauda peluda e conservam calor. Também costumam guardar alimento na toca, o que no auge do rigor do inverno evita que ela precise sair para caçar. Assim como o urso polar tem pelos embaixo das patas, o que facilita a caminhada no gelo. Seus membros, como focinho e orelhas, são pequenos, o que evita a perda de calor. A lontra marinha. Na verdade, a lontra marinha é o animal com mais pelos do planeta. A pelagem dos fios longos ainda se divide em duas camadas com os subpelos. Os fios são tão densos que retêm bolhas de ar para isolar e mantê-la seca após o mergulho, ou aquecida a despeito do frio. É verdade que no mergulho boa parte do ar acaba por vazar, mas este mamífero é prevenido. Terminando o mergulho, o organismo secreta uma camada de gordura que volta a prender ar e manter seca a superfície da pele. A baleia jubarte. Outros animais dessa lista dos adaptados ao frio se aproveitam das dimensões diminutas de alguns membros para evitar a perda de calor. Para a baleia jubarte, seguir esse preceito seria difícil. Isso porque um animal pode chegar a medir extensos 17 metros de comprimento. Então, para combater o frio das águas geladas, ela aposta na gordura, uma camada de 15 centímetros de espessura de gordura para manter o corpo aquecido. É por isso que, mesmo nadando no Ártico, sua temperatura corporal costuma ficar em torno de 37 graus Celsius. O pinguim imperador. Em terra, as penas dos pinguins imperadores ficam eretas e funcionam como isolante do vento glacial. Na água, as penas grudam a pele e agem como impermeabilizante. Quando o frio chega a extremos, a colônia de pinguins se reúne em um grupo para compartilhar calor. Uma vez reunidos, eles se movimentam de modo que todos em algum momento passem pelo meio do ajuntamento, isto é, o ponto mais quente. É um verdadeiro trabalho em comunidade. Para coroar seu título imperial, esses animais também não têm tempo ruim para reproduzir. São a única espécie a procriar em temperaturas que chegam a 40 graus negativos. O esquilo da Terra do Cabo. Para manter a termorregulação do corpo, estes mamíferos costumam tomar banhos de areia e usar a cauda espessa como um guarda-sol, protegendo a cabeça dos raios solares. Pesquisas recentes descobriram que esses animais herbívoros escondem comida, mas, por exemplo, no deserto do Kalahari, onde eles podem ser encontrados, há poucos arbustos. Então, esses esquilos utilizam a posição do sol para esconder e encontrar os alimentos armazenados. O camelo. O camelo é moldado para resistir o calor. Sua pelagem evita a transpiração.
urina bem pouco apesar da sede. Pode beber de uma parada mais de 100 litros de água. Ao contrário da crença popular, a corcova não serve para guardar água. O lugar contém uma gordura rica em energia que o camelo metaboliza para se manter quando há pouco alimento. Graças a este metabolismo, pode se manter por semanas. A formiga prateada do Saara. Essa formiga adota uma técnica que permite andar 47 passos por segundo e até mesmo dar alguns galopes, de modo a não afundar na areia. Mas a preparação para a corrida começa antes de sair do ninho. Assim como os outros animais, esta corredora produz as proteínas do choque térmico, HSP, que ajudam a proteger o metabolismo das altas temperaturas externas. Mas, diferente dos outros animais, o organismo da formiga prateada do Saara não espera o calor para começar a produzir a proteção. A produção de HSP começa antes dela se expor ao sol abrasante do deserto mais quente do mundo. Assim, quando saem da toca, estão protegidas. O verme de Pompeia. Já pensou? Viver em uma panela de água fervendo? É mais ou menos assim como vive o verme de Pompeia. Só que sua água é salgada, pois ele vive nas profundezas do mar. E o calor não vem do fogo, mas sim de fissuras geotermais, por onde emerge o calor do núcleo da Terra para o oceano, em um fluxo conhecido como fumarola. As fumarolas negras carregadas de metais podem chegar a 300 graus Celsius, já as fumarolas brancas atingem 60 graus Celsius. É neste clima que vive o verme de Pompeia. Ele pode suportar até 105 graus Celsius, o que o torna um animal complexo mais tolerante ao calor conhecido pela ciência. Por isso, é classificado como um extremófilo, denominação atribuída a animais que vivem em condições extremas, prejudiciais à maioria das outras formas de vida. Inclusive, seu nome vem da antiga cidade romana de Pompeia, destruída pelo calor e pelas cinzas da erupção do vulcão no Monte Vesúvio, em Nápoles, na Itália. Você conhece a Fossa das Marianas? Ela fica situada ao sudeste das Ilhas Marianas e é intitulada como o lugar mais profundo do oceano, atingindo assim uma profundidade de quase 11 km. Para você ter uma ideia, a montanha mais alta do planeta, o Monte Everest, poderia ser enterrado lá e ainda sobrariam 2 km de espaço. Ou seja, é de se imaginar que a pressão lá embaixo é muito alta. De fato, é mais de 10.000 vezes a pressão atmosférica. Por isso é pouco explorada. A luz da superfície não chega até lá. É um local muito frio com grande escassez de alimento. Quando o local tem essas características, o chamamos de zona abissal. E então veremos alguns seres vivos adaptados a esse ambiente, os chamados peixes abissais. Seres vivos que habitam nas profundezas do oceano. O peixe-diabo negro. O peixe-diabo negro é uma espécie de peixe encontrada em todos os oceanos, porém, mais especificamente em profundidades que variam entre 1.500 e 4.500 metros. É capaz de atrair suas presas com uma falsa isca luminosa. Por viver em profundidades extremas, onde às vezes é muito difícil encontrar alimento, alguns machos podem morder a barriga da fêmea, passando assim a parasitar de seu corpo. O peixe-enguia pelicano. Os peixes enguia pelicano são um dos grupos de peixes mais particulares do mar profundo, com uma cabeça bastante invulgar. Esta enguia recebeu a denominação de pelicano, dado que a boca é extremamente larga e assemelha-se a um bico de um pelicano. Uma característica interessante encontra-se nas extremidades da enguia pelicano. Na terminação da cauda tem um órgão bastante complexo que emite luz. Embora não se saiba muito sobre esta propriedade, já foi possível observar, através de gravações de vídeos, que as enguias pelicanas são capazes de emitir sinais de luminência de curta duração. O peixe-ogro. O peixe-ogro vive nos oceanos Atlântico e Pacífico. É capaz de viver em profundidades que variam entre 500 e mais de 5.000 metros de profundidade. Chegam a medir até 18 centímetros, possuindo grandes dentes que impedem que ele feche completamente a boca, e que servem também para prender suas presas, que são sugadas para dentro da boca sem conseguir escapar. Ele tem olhos muito pequenos que são definidos no alto da cabeça. Para compensar a visão relativamente pobre, o peixe-ogro desenvolveu uma linha invulgarmente proeminente lateral, que ajuda a sentir movimento e vibração a partir da água circundante. O peixe-bolha. O peixe-bolha ou peixe-gota tem a capacidade de suportar as pressões altas das profundezas porque seu corpo é realmente uma massa gelatinosa, que tem uma densidade pouco menor que a água. Isto dá a capacidade de flutuar sem usar muita energia. Esta relativa falta de músculos não é uma desvantagem, pois ingere matéria comestível que flutua em sua frente.
Uma informação interessante é que o peixe-gota foi eleito o peixe mais feio do mundo. A barata. A maioria das pessoas tem medo ou nojo deste animal, mas a verdade é que ela é um dos seres vivos mais resistentes do mundo. Se você arrancar a cabeça de uma barata, ela irá sobreviver por alguns dias. Não basta isso, se houver algum tipo de desastre nuclear, nossa amiguinha de 6 patas irá sobreviver como se nada tivesse acontecido. As planárias. A habilidade de regeneração deste animal é de causar inveja a qualquer ser vivo do planeta. Se você cortar uma planária ao meio, as duas partes irão crescer de novo em cada pedaço, tornando-a 2 planárias. O Turritopsis nutricula. Esta espécie de água-viva simplesmente é imortal. Você não entendeu errado. Ela nunca morrerá de causas naturais. Isso se deve ao fato de quando ela chega à sua maturidade sexual, ela regride de estágio. Ou seja, é como se ela nascesse de novo. O ciclo de vida parte do zero e mais uma vez se repete. O tardígrado. Este com certeza também estaria no ranking de animais mais estranhos, mas neste ele está por conta da sua habilidade de sobrevivência. Eles suportam variação de temperatura que nenhum outro ser vivo consegue. Vai do menos 273 graus até 150 graus. Estes animais que criaram adaptações a condições extremas, de temperatura ou de pressão, por exemplo, fizeram um longo percurso de adaptação evolutiva. Seria muito difícil para essas criaturas viverem em outro ambiente.